20 horas. Rádio Global, de âmbito local. Armando Valente. Estruturas metálicas e aplicação de pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. 969-036-506. Armando Valente. Restauros, revestimentos e capoto. Confie na experiência acumulada desde 1959. Armando Valente. É obra feita. Rita, precisamos de abastecer. Achas que uso o Val ou os pontos do cartão? Espera. E se acumularmos o desconto? João, desliga o complicómetro. Não vi que estava ligado. Então pronto, vamos à Prio. Na Prio é simples. A prioridade é o preço. Sem cupons, sem cartões e sem complicações. Prio, a prioridade é o preço. Em mais de 250 postos por todo o país e também em Ovar. A EDP tem muito mais para dar e por isso agradece às famílias de Ovar que escolheram a sua energia. São mais de 3 milhões de clientes, de norte a sul do país, que continuam a escolher a melhor qualidade de serviço a um preço mais baixo. Se ainda não é o seu caso, mudar é muito simples. Adira à eletricidade EDP. A partir de 14 cêntimos por kWh, numa loja ou em edp.pt. Conheça todas as condições desta oferta em edp.pt. O seu novo carro vai ser uma das centenas de viaturas que a Car7 tem em parque. Temos opções para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias com as melhores taxas do mercado. Marque o seu test drive pelo 913-203-600 ou visite-nos em Perafita, junto ao aeroporto. Também estamos em Ovar e na Feira. Saiba tudo em car7.pt. Car7, há 20 anos a evoluir para melhor servir. Vida Ovar, muito mais do que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Mais do que fazer compras, no Vida Ovar, desfrute do desporto e de momentos de lazer. Venha fazer parte da nossa vida. Olha lá, conheces alguém que possa ir à casa da minha mãe fazer umas alterações à casa de banho? Mas é algum tubo roto, trocar uma torneira? De que precisas? Não, é mesmo remodelar. Ela com a idade já tem dificuldades em usar a banheira. Eu no teu lugar ia com ela à Living by Ovar Mate. Podes decidir exatamente como vai ficar tudo e ainda te fazem a obra. Na Living by Ovar Mate, os projetos são exclusivos e adaptados aos seus sonhos. Visite-nos na Rua Cândido dos Reis, número 1, em Ovar, ou aponte para livingbyovarmate.pt. Antena Vareira, 98.7, Ovar. Rádio AVFM. No ar, Dino Marques e Carlos de Reis. A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente, pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Segue-se em antena um debate com os candidatos à presidência de uma das 8 juntas de freguesia do Concelho de Ovar. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à ABFM. Estamos aqui para transmitir mais um debate às Assembleias de Freguesia. Desta vez temos os candidatos da Freguesia de Maceda. Recordar que estamos na Sala dos Fundadores, no Museu de Ovar, e o meu nome é Rui Pires da Silva. O meu nome é Carlos Granja e vou desde já apresentar os candidatos à Assembleia de Freguesia de Maceda. No meu lado direito, do lado esquerdo, quem assiste, temos Albino Silva, da CDU, temos António Santos, do PS, teríamos Karina Costa, que não pode estar presente, então em sua substituição está Samuel Oliveira, pelo Movimento 2030. Do meu lado esquerdo, do vosso lado direito,
temos Américo Fonseca, candidato pelo PSD, e Óscar Silva pelo Agir. Envio os nossos cumprimentos para todos os nossos ouvintes, a quem agradecemos mais uma vez a preferência. A ABFM, como sempre, posiciona-se como agente fundamental para o desenvolvimento de uma cidadania interventiva, interessada e esclarecida. Eu lembro todos os candidatos aqui presentes que chamam a atenção para a questão da gestão do tempo. Têm 15 minutos que podem usar de uma forma sustentada e equilibrada para cada uma das questões. Vão partir esses 15 minutos em 3, portanto o ideal seria gastar o tempo, 5 minutos para cada questão. Mas podem gerir o tempo conforme as vossas intervenções. Portanto, como disse também, têm 3 questões que vos vão ser colocadas e depois no final também uma última questão que aqui em off já fomos avançando e deixaremos 1 minuto para esse final para cada um responder a essa última questão. E agora, antes de iniciarmos propriamente o debate, vou dar-vos a palavra para deixarem umas palavras de acolhimento a todo o nosso auditório. Para o Albino Silva, primeiro. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos os nossos ouvintes, obrigado à Rádio de Ovar pelo convite. Somos uma lista de homens e mulheres identificados com um projeto da Coligação Democrática Unitária. Acreditamos que estas eleições são uma oportunidade para melhorar a vida de todos os que trabalham e vivem em Maceda. Muito obrigado, Albino. Para o António Santos, por favor. Muito boa noite a todos. Portanto, saúdo os jornalistas e os que vão moderar o debate. Portanto, saúdo também os técnicos, saúdo os candidatos de Maceda aqui presentes. Também saúdo todas as pessoas que nos estão a ouvir. Espero que seja um debate esclarecedor e que tenhamos a oportunidade de expor as nossas ideias. Obrigado, António. Samuel Oliveira, pelo Movimento 2030. Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer à ABFM a oportunidade para apresentarmos o nosso projeto. Agradecer também a presença de todos os demais candidatos e dar só nota que a Karina efetivamente não pôde estar presente por compromissos inadiáveis e, como tal, vim em sua representação e a representação do Movimento 2030 por Maceda, para apresentarmos as nossas ideias e para esclarecer todos os nossos ouvintes. E será também a voz do Movimento 2030, sem dúvida alguma, que fará também um bom trabalho. Obrigado, Samuel. Agora passamos para Américo Fonseca, pelo PSD. Boa tarde a todos. Agradecer à ABFM e aos seus moderadores e também aos seus ouvintes o prazer de me receber aqui assim na vossa casa. Agradecer também a todos os especialistas da montagem aqui assim de som e luz, de cumprimentar todos os meus colegas aqui presentes e, ao mesmo tempo, um agradecimento lá para toda a malta de Maceda. Muito obrigado, Américo. Óscar Silva, pelo Agir. Olá, boa noite. Sou Óscar Silva, candidato à Assembleia de Freguesia, mais concretamente à Junta de Freguesia de Maceda, pelo Agir. Daqui cumprimento e saúdo os meus colegas que também concorrem à Assembleia de Freguesia de Maceda. Saúdo toda a equipa técnica e reportagem aqui presente e um abraço e cumprimentos para todo o vasto auditório da ABFM, principalmente para todos os macedenses que nos estão a ouvir, com certeza à espera de um debate que seja positivo. Muito bem, muito obrigado. Vamos então iniciar a parte do debate, propriamente dito, e vamos começar, só a relembrar lá para casa e para os ouvintes que nos escutam, que a ordem pelo qual os candidatos vão responder foi a ordem que ditou o sorteio, de quando do início de todo este processo, de toda esta maratona de transmissão dos debates, quer à Câmara Municipal e agora às Assembleias de Freguesia, e aqui o sorteio editou, que começa então a CDU. Albino Silva, a primeira pergunta é, dentro das competências da Junta de Freguesia, pedia-lhe que indicasse 3 prioridades concretas para a CDU, para o primeiro ano de mandato, a par dos projetos diferenciadores a implementar ao longo dos próximos 4 anos. A CDU compromete-se
em primeiro lugar, com as 3 prioridades que se coloca aqui. Uma prioridade é a saúde, uma outra é a questão da habitação e a terceira será também a questão do ambiente. Relativamente à questão da saúde, falamos aqui e defendemos aqui a reabertura do Centro de Saúde de Maceda, porque lamentavelmente estas forças que naturalmente estiveram aqui ao longo destes anos nada fizeram para que o Centro de Saúde se reabrisse. Isto tem a ver com a qualidade de vida do nosso cidadão, do nosso povo de Maceda. É lamentável que isto ainda não esteja resolvido e é necessário que o Centro de Saúde de Maceda seja reaberto em prol, naturalmente, da qualidade de vida das pessoas que tanto merecem. Maceda precisa de um centro de saúde com médicos que ajudem a resolver os problemas com que os habitantes de Maceda se debatem neste momento. Sim, falou só na relativamente à questão da habitação, a CDU naturalmente que luta e lutará sempre na defesa de melhores habitações, da melhor habitação para todos os macedenses, no sentido de haver também aqui, da parte naturalmente da Junta de Freguesia, uma maior fiscalização relativamente a esta questão. Pela devolução também nesse sentido. As casas de volutas, que é uma das questões que se fala muito, e chama aqui a atenção uma questão, que é da grande importância. A gente fala tanto na questão da falta de casas e tudo isso, então o Estado tem que dar aqui, e a Junta de Freguesia também tem aqui um papel importante, que há tantos anos não tem resolvido, e a Câmara Municipal, são as casas florestais. É uma vergonha. É uma vergonha para aquilo que a gente, ao passar para a base de Maceda, termos ali aquela situação, não é, das casas de florestais, que aos anos estão assim. Então, por que não resolver aquelas casas e devolver naturalmente a quem precisa? Relativamente à questão do ambiente, queria aqui colocar algumas questões que são fundamentais. A questão do ambiente tem a ver também com a questão e a concretização também da questão de meios que a Junta de Freguesia tem que ter. Um investimento de meios para resolver os problemas com que se debatem neste momento, problemas ambientais, tem a ver com as estradas. Estão altamente sem limpar. Estamos a ver da Estrada Nova, em Maceda e outras. O mantuar de lixos, derivado precisamente dos lixos desta situação, da falta de meios para limpar, o que é que se passa aqui, o que é que a Junta de Freguesia pensa resolver. Mas o problema que se coloca é que existem estes problemas de falta, naturalmente, de meios para a resolução destes problemas ambientais com que nos debatemos. Por outro lado, queria aqui colocar que era a revisão do plano de gestão florestal do Pinhal de Ovar, para que sirvam melhor as populações. Exigirá e contribuirá para mais transparência da gestão do Pinhal de Ovar. Falar no corte de grandes áreas de pinheiros, porque o problema se coloca aqui, duas áreas aqui, estamos a falar da mata, houve 2 cortes, não é? Sem olhar a meio, na base, junto à base de Maceda. E isto, no meu entender, não é assim que se faz, se desmata a floresta. Não é cortar tudo a eito, mas é preservar também aquilo que é importante que os nossos antepassados deixaram. Porque as árvores têm ali uma história da grande importância que os nossos antepassados deixaram. Era para defender precisamente o avanço das areias e dos ventos que vinham do mar. E colocámos aqui uma questão que era fundamental, que era... E, por outro lado, há aqui uma questão duvidosa da maneira de me entender, que tenho dúvidas relativamente à fórmula, não é, do corte e das tomadas de decisões nessa natureza. Porque aqui mexe-se com muito dinheiro, estamos a falar em milhões. Eu não sei, e deixei aqui uma pergunta, naturalmente, à Junta de Freguesia, porque disseram que aquilo que voltavam, aqueles 2 cortes valeram 4 milhões, não sei quanto, de euros.
segundo ouvi, não estou a dizer que é verdade ou se é mentira, foi aquilo que eu ouvi, e pergunta-se assim, então para onde é que foi esse dinheiro? Onde é que ele foi investido? Porque aquilo que me lembro e aquilo que eu ouvi, também o primeiro corte que houve, é que iam lá colocar árvores autóctones. Por acaso a natureza até nos ajuda, por criar, porque os pinheiros também nasceram, alguns, mas também estão agora também dizimados por as mimosas e tudo isso. O problema do parque, por exemplo, do parque de merendas também ali do Ovar, porque é que esse dinheiro não foi investido? Tiraram as árvores centenárias desse parque, e porque é que esse dinheiro não foi investido na resolução do parque também ali de Maceda, de merendas? É uma pergunta que deixo aqui, e que era necessário a gente ver como tratar esta situação, porque é muito dinheiro que está em causa. Muito bem. É muito dinheiro que está em causa. E então, como é que, e onde é que ele é aplicado? Porque, segundo eu conheço, que até tenho experiência nessa questão, porque a lei dos baldios e tudo, não é que se conhece, porque 60% são, 40% é para a CNF, e 60%, não sei se é a Câmara que recebe e depois dá às freguesias do seu território, não é? Do território de cada um, no caso da Arada, Maceda e Esmoriz, e para onde é que, como é que foi distribuir esse dinheiro, para onde é que ele foi e como é que ele foi investido? Porque isso é uma coisa de grande importância. Porque nós defendemos que o dinheiro da floresta é para investir na floresta. Muito bem. Por outro lado, temos aqui duas questões que são de grande, também importante relativamente a... Defendemos uma pista pedonal. Ainda são dentro desta pergunta? Ou depois sim, dentro. O ambiente tem a ver com a qualidade de vida, tem a ver com uma pista pedonal entre Cortegaça e Maceda, aproveitando a margem do rio também, não é? Porque aquele caminho não estão transitáveis, não é? E era possível também ali fazer uma pista, uma ligação, porque era muito importante no nosso entender isso. Por outro lado, relativamente à questão da Praia de São Pedro, também tem a ver com a questão do ambiente, e mesmo da Praia Velha de Maceda. A questão que se coloca neste momento é que a gente defende que deve haver um grande investimento na Praia de São Pedro e na Praia Velha. Requalificação, criar espaços verdes consistentes, onde as pessoas que vão ali às praias estejam seguras, não é? E possam ali fazer o seu permanecer. Para concluir, Selvino, quero para darmos também lugar é para isso que o problema da limpeza das ruas é fundamental também. E, se eu for eleito presidente, de certeza criarei condições de mecanismos e de meios, não é, que permitam ajudar a Junta de Freguesia a limpar. Porque um trator, por exemplo, não é, com as alfaias necessárias, podem ajudar e muito a limpeza, precisamente, daquilo que não está para limpar. Muito obrigado, Salvino. Vamos então passar ao Partido Socialista, ao António Santos, que pedia-lhe para que indicasse 3 prioridades concretas para o primeiro ano de mandato, e recordo que estas 3 prioridades são dentro daquilo que são as competências da Junta de Freguesia. Pois, muito bem, o Partido Socialista definiu para o primeiro ano de mandato prioridades muito claras e de impacto imediato dentro das competências próprias da Junta, e das quais queremos protocolar também com a Câmara. Portanto, que há competências da Junta de Freguesia que neste momento não estão em vigor, mas que nós podemos protocolar e vir a tê-las também. Queremos cuidar do espaço público, garantir ruas seguras, bermas, valetas e passeios limpos. Queremos melhorar a mobilidade e a sinalização local, redefinindo sentidos de tráfego, reforçando a segurança rodoviária. Queremos que os sanitários e os equipamentos públicos estejam limpos e funcionais. Queremos igualmente implementar um programa ao qual chamamos Mono Zero, garantindo uma freguesia limpa e digna. Queremos numa segunda vertente, queremos combater o isolamento e dinamizar a comunidade. Para o efeito, queremos criar oficinas intergeracionais para aproximar jovens e séniores,
Lançaremos um evento solidário de Natal com receitas a favor do Centro Social e Paroquial. Queremos igualmente reforçar o apoio ao associativismo, agilizar contactos com a criação de um gabinete de apoio às coletividades. Avaliaremos os espaços existentes, pois pretendemos criar uma sala criativa, portanto, uma sala de multiusos, multifuncional, equipada com acesso gratuito à internet e com mesas de trabalho destinadas a grupos e estudantes e associações. E, claro, creio que vai ser comum a todas as candidaturas, queremos lutar pela reabertura da extensão de saúde de Maceda. É uma causa à qual ninguém pode virar as costas. Compete-nos reivindicar, sensibilizar e exigir o maior empenho da Câmara e das entidades responsáveis. A ausência de serviços de saúde em Maceda obriga a deslocações desnecessárias e cria desigualdades que não podemos aceitar. A par destas medidas, temos um conjunto de projetos diferenciadores para os 4 anos de mandato que exigem planeamento, cooperação institucional e investimento. Queremos lutar pela criação da área de atividades económicas junto ao Europarque, que já está prevista em PDM. Queremos exigir a variante à Estrada Nacional 109, que já deveria estar feita há muito tempo e infelizmente nem no papel está. E queremos medidas transitórias para reduzir o tráfego de pesados. Queremos uma melhoria de acessos viários com o prolongamento da rua da Via Férrea até ao retail de Olho Marinho e à zona industrial de Ovar. E queremos a continuação do restabelecimento 25 até à passagem desnivelada. A reabilitação da Escola Básica 2-3 de Maceda é igualmente uma prioridade para nós, para os 4 anos. Queremos também fazer a recuperação, tentar colaborar com proprietários de casas devolutas para promover uma habitação mais acessível, portanto, recuperar essas casas. Queremos uma alteração urbanística estruturante para criar uma centralidade compacta, mista, no eixo da Estrada Nacional 109 e na Avenida do Europarque. Para isso será necessário um plano de pormenor de revisão de PDM. A reabilitação sustentável da Praia de São Pedro de Maceda, com direito a um parque de estacionamento sem ferir o meio ambiente, passadiços e restauro de pinhal. Aderimos com muito gosto a uma ideia interfreguesias, que é a criação de um percurso entre a Fonte do Stanislau e a Barrinha de Esmoriz. Também queremos criar um parque de lazer e percursos pedonais, permitindo que a natureza seja acessível a todas as famílias. Reforçar a plantação de árvores e a cultura ambiental com as escolas. Reabilitar o edifício da Junta de Freguesia e dignificar e dinamizar o Polidesportivo da Carvalheira. Para já era só. Muito obrigado, António Santos, do Partido Socialista. Vamos então agora passar para o Samuel Oliveira, do Movimento 2030. Samuel, a pergunta é a mesma. Quais são as 3 prioridades concretas para o movimento para o primeiro ano, a par dos projetos diferenciadores a implementar ao longo dos 4 anos? E, uma vez mais, volto a referir que estamos a falar dentro daquilo que são as competências da Junta de Freguesia, embora possam falar sobre outros projetos, mas o principal foco é este, no qual a Junta de Freguesias tem verdadeira competência. Muito bem. As prioridades para o primeiro ano do mandato, no que à Junta de Freguesia diz respeito e que é a competência da Junta de Freguesia, para nós a prioridade máxima, a prioridade mais premente é efetivamente a reabertura do Centro de Saúde, mas como uma extensão da Unidade de Saúde Familiar Laços de Cortegaça. Já tivemos contactos nesse sentido, sabemos que é possível, portanto, essa é uma medida que nós queremos apostar fortemente e será uma das prioridades, das primeiras coisas que queremos implementar. Queremos também, por forma a dar apoio à nossa população envelhecida, queremos criar um gabinete de apoio à comunidade com uma linha telefónica a que se possa recorrer para ajudar das mais variadas formas as dificuldades que a comunidade tenha
Não só os idosos, mas a ideia primordial é efetivamente ajudar os idosos. E queremos também, uma coisa muito simples e que é, premente, melhorar a comunicação com a população. Neste momento temos um site e uma aplicação da Junta de Freguesia, o site está muito bem conseguido, falta informação, ou seja, se nós formos procurar as últimas notícias, a última que nos aparece é uma notícia de junho de 2022. Houve mérito na criação do site e na dinamização. Aqui a questão é a falta de comunicação que existe neste momento e que achamos que deve ser melhorada, deve ser uma prioridade. Porque depois o que acontece é um desligamento da comunidade do que é efetivamente os trabalhos da Junta e das nossas competências. Para a 4 anos, projetos a desenvolver a 4 anos e que possam ser diferenciadores, nós temos, conjuntamente com a Câmara Municipal, aqui uma proposta para apoio às coletividades e aos nossos jovens, que é um cartão de sub-18. O cartão de sub-18 permitirá às nossas crianças frequentar qualquer atividade dentro do nosso município e também em Maceda, sendo suportado pela Câmara essa anuidade. Portanto, é a forma de a coletividade de ser apoiada pela Câmara e também dos nossos jovens poderem praticar o seu desporto, tocar o seu instrumento, aprender uma arte circense, aquilo que bem lhes convenha e mais lhes interesse. Temos também na parte ambiental, queremos criar um perímetro ambiental do município de Ovar, que obviamente também inclui Maceda. E isto para quê? Para preservar o que é a nossa floresta, que é um bem precioso que todos nós temos, e também a nossa orla costeira, e também atrair as pessoas, nomeadamente turismo ambiental, vamos assim dizer. Ouvi falar do Restabelecimento 25, isso também é uma das nossas bandeiras. Nós queremos ressuscitar o Restabelecimento 25, achamos que Maceda está partida em 2, temos uma Maceda acima da linha, temos outra abaixo da linha, necessitamos de vias rápidas de acesso intermunicipal com o município da Feira, e isso vai nos trazer, para além de mais acessibilidade e mobilidade dentro da nossa freguesia e do município de Ovar, vai também retirar o trânsito, um grande tráfego que existe na Nacional 109, e também permitir que, com esta maior acessibilidade, que haja mais interesse por parte das pessoas em se fixarem na nossa freguesia de Maceda. Nós queremos dinamizar a habitação por via da maior acessibilidade e do maior acesso à zona industrial de Santa Maria da Feira, que neste momento está em franco desenvolvimento, com projetos megalómanos e que nós podemos muito bem aproveitar. Bem, muito obrigado, Samuel. Vamos passar agora para o Américo Fonseca, do Partido Social Democrata. Américo, a pergunta é exatamente a mesma, dentro daquilo que são as competências da Junta de Freguesia e tendo pleno conhecimento das mesmas, até porque faz parte do atual Executivo. Indique, por favor, 3 prioridades concretas para o seu projeto, para o primeiro ano de mandato, e depois também falar um pouco sobre aquilo que são os projetos diferenciadores que quer implementar ao longo dos próximos 4 anos. Pois bem, é a minha intenção prosseguir com as empreitadas. Centro Interpretativo e de Memória da Caridade Godinho, Casa das Coletividades de Maceda. Expansão do Cemitério Novo de Maceda com a construção de novas sepulturas e ossários, em simultâneo com a obra do tanatório e a requalificação do Largo da Igreja, Avenida Padre Magina. Avançar com um projeto para a requalificação do Largo da Capela de São Geraldo, à semelhança do que fizemos
com os projetos da Caridade Godinho, Largo da Igreja, Tanatório, Avenida Padre Magina, tudo com projetos pagos pela Junta de Freguesia de Maceda. Agora, se me dão licença, só aqui assim, para responder, não quero que isto entre um debate ou um diálogo, mas há situações que eu tenho que responder porque não concordo. E se me permitem, ali assim ao caro Albino Silva, quando se refere que houveram não sei quantos abates de árvores em Maceda, desculpe que lhe diga, mas isso não é verdade. Estes últimos 4 anos, eu sei que houve aí muito alarido, houve aí assim muita campanha, houve muita propaganda, mas desculpe que lhe diga, nestes últimos 4 anos não houve abate nenhum de árvores em Maceda. Desculpe, não é em Maceda. Temos que ver quais são os limites da freguesia, por favor, está bem? Porque uma pequena ou distração, uma pequena dúvida, não estou a dizer que é com segundas intenções, longe de mim, mas temos que ser, desculpe que lhe diga, um bocadinho mais corretos, mas sem ofensas, por favor. Pronto, houve sim abates de árvores, mas foi dentro do espaço da base aérea. Isto porquê? Por uma questão de operacionalidade, nada mais, porque senão também aí não havia. Quanto à pista pedonal, entre Maceda e Cortegaça, junto ao rio, é isso que se está a referir? Com certeza, estamos abertos a novos projetos, a novas ideias, tudo que for para melhorar e para valorizar Maceda, estamos atentos a isso e agradeço que nos indiquem, deem nomes, localizem. Estamos aqui para trabalhar em conjunto, sem problema nenhum. Quanto ao António Santos, lutar pela reabertura do polo de Maceda, muito bem. Se há coisa que a Junta de Freguesia tem feito, é isso, e você sabe disso. Não é por mero acaso que, em comunhão ou de acordo com a Câmara Municipal de Ovar, Maceda, ou o Polo de Saúde de Maceda, foi escolhido como centro de vacinação. Não foi por mero acaso, não foi só por os lindos olhos de Maceda, ou pelo Sr. Presidente da Junta, ou pelo Tesoureiro, ou pela Secretária. Foi precisamente para fazer ver e valer, mas acima de tudo, ver o nosso centro de saúde, ver as valências que nós lá temos, porque é um centro de saúde de excelência. Até para chamar a atenção, porque eu sei que vieram lá, e nós estávamos atentos, vieram lá pessoas de Santa Maria da Feira, Vila Nova de Gaia, Espinho, a população de Ovar foi lá toda praticamente vacinada e toda a gente dizia maravilhas do Centro de Saúde de Maceda. Mas, como sabem, a Junta de Freguesia de Maceda, infelizmente, não tem capacidade para obrigar a USF lá a manter lá um médico, ou 2 médicos, ou 3 médicos, as enfermeiras, as assistentes, não tem. Não depende só de nós, que se dependesse de nós, estava a funcionar com certeza. Quanto ao restabelecimento 25, o Sr. António Santos deve saber, o restabelecimento 25, no final, ou onde termina o restabelecimento 25, existe lá uma casa, essa casa já foi comprada há alguns anos. A Câmara Municipal fez a aquisição da casa, a Junta de Freguesia, em conjunto com a Câmara, convencemos o proprietário a fazer a sua venda. Existe já um projeto, ou anteprojeto, para a continuação desse mesmo restabelecimento 25 e tenho o compromisso também com o Sr. Presidente da Câmara atual. Se ganharmos quer a Câmara, quer a Junta de Freguesia de Maceda, vai ser feito. Porque Maceda não pode ficar para trás, até porque a continuação do restabelecimento 25, quer queiramos, quer não, é uma porta de entrada para o próprio Concelho de Ovar. Porque Maceda, se formos a ver bem as situações, Maceda está praticamente, digamos que quase que a meio, ou seja, do lado norte temos Moriz, temos Cortegaça, do lado sul temos Arada, Ovar, São Vicente de Pereira e Valga, por aí. Ou seja, nós estamos situados num local estratégico
e por isso mesmo, se há pessoal que tem feito pressão com a Câmara Municipal e a resposta que a Câmara Municipal nos tem dado e deu-me esse compromisso, é que isso vai avançar com certeza. Diga-me só uma coisa, deste leque de pontos que tocou, algum que seja urgente e prioritário e até inadiável no primeiro ano de mandato? No primeiro ano de mandato, o Centro Interpretativo e de Memória da Caridade Godinho é ponto assente, é para avançar, continuar. A Casa das Coletividades de Maceda, ida em aspas, não há dúvidas, e a expansão do cemitério de Maceda também. São os 3 eixos prioritários. 3 eixos prioritários para o primeiro ano. Muito obrigado, Américo Fonseca, do Partido Social Democrata. A seguir vamos escutar o Óscar Silva, da Plataforma Cívica Agir. Óscar, a pergunta é a mesma. 3 prioridades para o Agir para o primeiro ano de mandato, a par de outros projetos diferenciadores a implementar ao longo dos próximos 4 anos, e uma vez mais reforçando que estamos a falar dentro daquilo que são as competências que as juntas de freguesias possuem. Bom, numa primeira análise, logo que sejamos eleitos, no primeiro ano de mandato, o que teremos que fazer de imediato é fazer uma análise e avaliar as obras que estão em curso e que estejam por concluir, bem como os serviços vigentes, e ainda também temos que nos preocupar agora com as recentes consignações anunciadas pelo Executivo em período crítico eleitoral, diga-se de passagem, que foram agora anunciadas em período de campanha eleitoral. Teremos que avaliar todos esses projetos que estejam em curso ou que estejam para realizar. Teremos que fazer isso. Depois, em termos de obras para fazermos no primeiro ano de mandato, prioridade das prioridades é a manutenção e a limpeza dos jardins, espaços públicos, arruamentos, porque tem sido uma calamidade aquilo que temos assistido na freguesia de Maceda ao longo destes 12 anos de gestão social-democrata, e não é para fazer apenas e só quando há uma data especial, como fez agora recentemente o PSD, que andou lá uma empresa a fazer limpeza como numa tentativa de recurso de última hora. Portanto, temos que fazer prioridade. A prioridade será a nossa meta principal, que é para sossegar os macedenses, que connosco Maceda será limpa e transparente. E nessa limpeza não podemos utilizar, como tem sido frequente também pela Junta de Freguesia, não poderemos utilizar herbicida, porque o herbicida queima muita coisa, inclusivamente agora no porta a porta que tivemos na Carvalheira, tomamos conhecimento que na zona da presa dos Lamareiros foi lá colocado herbicida para acabar com algumas silvas ou algum pasto, e o que é que aconteceu? O herbicida que colocaram lá fez com que os patos que estavam lá naquele espaço, que é a presa dos Lamareiros, que vai merecer a nossa atenção, que é um espaço bastante apetecível para Maceda, suscetível de se criar lá um parque de merendas, e ainda há pouco tempo, com a utilização de herbicida, os patos que tinham lá na presa dos Lamareiros acabaram por se extinguir, e não tem lá nenhum pato, que ainda logo fizemos isso no sábado. Portanto, não podemos fazer isso. Depois, outro aspecto, portanto, falamos na questão da limpeza, outro aspecto que nos preocupa é a valorização humana. Maceda, neste momento, tem um serviço de transporte das crianças para a escola. Nós queremos, atendendo às nossas limitações, porque na realidade, como já foi aqui dito, não temos nenhum centro de saúde a funcionar, a população está a ficar mais idosa, mais sénior, e nós queremos criar um serviço a que nos chamaremos um serviço de via verde, tipo via verde, que é um serviço para utilização para a população idosa de Maceda, que não tenha meios para se deslocar ao Centro de Saúde de Cortegaça, que é aquele centro que está a servir Maceda, ou então até ao próprio hospital. Portanto, teremos que criar um serviço digno para essa faixa etária. Portanto, são pessoas debilitadas, que não têm recursos, que não têm meios disponíveis, e então teremos que criar, à semelhança daquilo que se faz para as crianças
e como os séniores e parte idosa também são crianças nesta fase da vida, teremos também que acautelar o seu futuro e propomos fazer isso um transporte a que chamaremos de Via Verde para que eles tenham assegurado o seu transporte a consultas e tratamentos que eventualmente precisam de fazer. Também temos projetados uma ideia para este primeiro ano de mandato, a criação de um parque infantil. Temos alguns espaços subaproveitados na nossa Vila de Maceda e que queremos criar um parque infantil que vá de encontro às raízes da nossa terra, que é a chamada maçazeda, que vem da origem, ou seja, as maçãs. Nós temos que criar um parque infantil, que infelizmente não temos, promessa também adiada, constantemente adiada pelo PSD ao longo destes 12 anos de mandato, e nós temos que criar um parque infantil sob o lema A Maçã Azeda, que é para as próprias crianças se interessar pela nossa história, pelo nosso passado rico que temos da nossa Vila de Maceda. A parte disto, também ainda neste ano, no primeiro ano de mandato, queríamos fortalecer, porque é uma situação que também decaiu um bocadinho, principalmente nestes últimos anos, é por fortalecer aquilo a que se chamamos, ou lá que se chama em Maceda, a Vila Presépio. Portanto, queremos voltar a fazer novamente e envolver até as coletividades, porque as coletividades não podem ser só para ser subsidiadas, também têm que participar. Nós vamos falar nisso a seguir, no outro ponto. Eles têm que colaborar na elaboração de presépios para engalanar a nossa Vila de Maceda nessa altura e nessa quadra tão bonita que é o Natal. Antes agora de entrar aqui nas obras para os 4 anos de mandato, que assim esperemos que aconteça. Eu só queria colocar aqui uma questão ao candidato do PSD, que está aqui ao lado, que me responda se ele, por acaso, for o vencedor, se ganhar as eleições, se será ele efetivamente o presidente ou se haverá alguma cedência de lugar, e também que nos responda, porque na própria população macedense existe alguma confusão, porque eles nos placares que colocaram nos postos, em alguns postos têm umas caras, noutros postos têm outras, portanto isso está a gerar alguma confusão e então era conveniente para que as pessoas sejam elucidadas na realidade, à semelhança daquilo que fizemos nós, o Agir. Não temos qualquer problema em enunciar os nossos 4 primeiros ou até os nossos 22, portanto não temos qualquer problema nisso e o PSD está a fazer algum jogo escondido e queríamos que isso fosse aqui elucidado. Depois, ao longo dos 4 anos de mandato, é evidente que nós temos um programa... Só apenas para fazer a sua gestão de tempo. Uma gestão de tempo, já com os 8 minutos e 24, e ainda faltam as 2 questões. É tentar gerir, Oscar, está bem? Ok. Mas o que é que fala agora relativamente aos 4 anos de mandato? O tempo é sempre vosso. Se quiser deixar para as próximas... Não, eu respondo já de seguida. Pronto, fica aí a pergunta para depois o candidato Américo e o colega Américo responder. Pronto, relativamente aos 4 anos de mandato, é evidente que nós temos um programa abastado, um programa vasto, que compreende vários fatores, porque na realidade aquilo que tem que ser feito em Maceda é aquilo que o PSD não fez. E ao longo destes últimos anos. É uma questão de pegar no programa eleitoral do PSD de há 4 anos, 2021, e ver aqui tudo aquilo que não foi feito nestes 4 anos de mandato do PSD. E não é por acaso que o candidato Américo Fonseca, pelo PSD, ainda há pouco tempo, numa entrevista a um podcast da JSD, disse que um dos motivos pelo qual se candidatava era para acabar aquilo que não tinha sido feito. E, na realidade, se ele ganhar, espero que não, que na realidade vai ter muito por fazer, porque aquilo que foi feito nestes 12 anos de gestão social-democrata foi muito pouco. Portanto, tem razão quando diz que na realidade se candidata para acabar aquilo que não foi feito. Então, pronto. Mas queremos criar, só muito rapidamente... Sim, para concluir, para podermos dar também... Eu sei que o tempo está esgotado. Pronto, nós queremos, ao longo dos 4 anos, temos que nos preocupar com a habitação, pronto, porque nós temos, ainda agora temos que criar uma habitação a custos controlados. E Maceda precisa de habitação, Maceda precisa de crescer em termos habitacionais e em termos industriais, para captar e erradicar pessoas. Ainda agora, nos últimos censos, 2021, comparativamente com 2011, está aqui o gráfico, Maceda perdeu cerca de 150 pessoas, está aqui um gráfico que elucida isso, portanto, 2011 para 2021, Maceda perdeu cerca de 150 pessoas.
Nós temos que reivindicar também pela reabertura do Serviço de Centro de Saúde. Pedi-lhe mesmo que concluísse, senão vai ficar sem tempo para depois responder as outras Não, vai questões. ser rápido, vai ser rápido. Depois, claro que em termos rodoviários, a questão do restabelecimento 25 também é uma preocupação do Agir. Temos que fazer também uma ligação importantíssima para Macedo e para o Concelho de Ovar e para o Concelho de Santa Maria da Feira, que é a ligação da Rua das Fujacas, onde está instalado o pavilhão ginodesportivo, que é para ligar a São João de Ver àquela zona industrial que é o Lusoparque, se não estou em erro, e aí criava-se a zona industrial de Macedo, que tão falta faz para que se crie emprego, que se crie riqueza na nossa freguesia. Muito bem, eu tenho que, não lhe cortando o seu tempo, porque o tempo é seu, mas tenho que dar também o espaço aos outros candidatos para entrarmos agora na questão da segunda pergunta. Vamos para a segunda pergunta e então verifiquem o vosso tempo, façam essa gestão, se quiserem voltar atrás em algum ponto podem fazê-lo. E então esta segunda questão que está ligada de certa maneira a um papel político ativo que as juntas de freguesia, como vocês também já averteram aqui em algumas propostas, está relacionado com isto, porque uma junta de freguesia não se deve fechar em torno de tarefas administrativas, mas a pergunta é como é que podem garantir que não se feche em torno dessas tarefas administrativas e como é que vão assumir um papel político ativo na defesa dos interesses dos fregueses, colocando-se ao lado da população e articulando iniciativas com as forças vivas locais. Albino Silva. Relativamente a esta pergunta, queria colocar aqui uma questão que é de grande importância. Primeiro, há aqui convergência relativamente à situação e às preocupações com que a população de Macedo vive atualmente. Quer na saúde, quer na habitação, quer no ambiente e na questão, precisamente, dos transportes. Estamos todos, naturalmente, em consonância, embora de formas diferentes, mas o que é certo é que a população de Macedo tem fortes razões para estar preocupadas com a própria situação. Por isso, nós não fazemos promessas. A cidadã não faz promessas, compromete-se. Nós temos compromissos. E por isso, aquilo que a gente defende, e que, em princípio que não coloquei, por exemplo, da questão das coletividades. Aqui uma proximidade com as coletividades. Programas de atribuição de subsídios dignos, não é? E protocolo, estabelecimento de protocolo de colaboração, ajudando a promover as suas atividades. Está relacionado com a pergunta que me é colocada. Por outro lado, queria aqui colocar uma outra questão, que não foi aqui ainda mencionado, que é a ferrovia, os transportes. Há fortes preocupações e é lamentável não lamentarmos mais uma morte aqui na ferrovia, aqui no nosso concelho, não é? Uma não, que foi ao Valga e depois também ao Bar, e tem havido também em Cortagás. Isto tem a ver com problemas concretos de falta de investimento na nossa ferrovia. E eu falava aqui, por exemplo, a requalificação do nosso apeadeiro de Macedo, que é de grande importância, que ninguém aqui fala. Por outro lado, é a ligação do apeadeiro de Macedo às praias, São Pedro e da Praia Velha de Macedo. É preciso transportes, não é que, se a gente quer ter necessidades de turismo, não é? Temos que dar condições para que os turistas possam usufruir e também terem qualidade de vida para poderem transitar até a Praia de Macedo, que ainda fica longe do apeadeiro. E por isso tem que haver aqui também uma preocupação relativamente a isto. Por outro lado, eu queria aqui terminar, que era o seguinte: relativamente a estas questões todas que são aqui colocadas, a Junta de Freguesia tem um papel importante que ainda não teve nestes últimos 4 anos relativamente à questão do centro de saúde. A qualidade da vida não se pode deixar de dar à nossa população de Macedo. O centro de saúde de Macedo é fundamental para a qualidade de vida do nosso povo. Não tínhamos dúvidas nenhumas. E se nos vossos programas, por exemplo, PSD e outros que eu já vi, não coloca nem sequer uma palavra relativamente à questão do centro de saúde de Macedo.
há qualquer coisa que está mal. E esta coisa temos que todos trabalhar no sentido, não é? No sentido de a gente lutar. E como foi aqui colado na pergunta, lutar precisamente, que é aquilo que compete à Junta de Freguesia, embora não tenha essa competência, mas tenho todo o dever, tenho todo o direito, não é? De lutar pela reabertura desse centro de saúde, que é fundamental. E por muitas das outras questões que são aqui colocadas, relativamente ao ambiente, por aí fora, temos as juntas de freguesia, o executivo que venha a ser eleito, espero que seja a CDU, não é? Que tenha aqui a preocupação, não é? Permanente de resolver os problemas com que as populações de Maceda se debatem. Muito obrigado, Albino. Realmente uma das funções de uma junta de freguesia é essa política de proximidade e de defesa também dos seus fregueses, da sua comunidade, e, portanto, é uma voz da sua comunidade. E sendo uma voz da sua comunidade, António Santos, também esta mesma questão, como é que pode assumir a junta de freguesia um papel político ativo na defesa dos interesses dos fregueses? Ora, muito bem. Efetivamente, a junta de freguesia não deve fechar-se na dimensão administrativa, mas sim assumir uma dimensão política ativa, colocando-se ao lado dos macedenses. No nosso programa defendemos uma junta que valorize a participação dos fregueses, por exemplo, antes de referir sentidos de tráfego, ou antes de avançar com requalificações, que dê protagonismo ao associativismo, garantindo uma relação transparente e respeitosa, que trabalhe em rede, que faça parcerias com o Centro Social Paroquial, que promova ações ambientais com escolas e associações, que defenda politicamente os grandes interesses da freguesia, exigindo junto da Câmara Municipal e da Administração Central soluções concretas para a saúde, para a educação, para a mobilidade, para o desenvolvimento económico e para as alterações estruturantes no PDM. Connosco, a Junta de Freguesia será muito mais do que um espaço burocrático. Queremos ser um motor político e comunitário próximo das pessoas e firme na defesa do futuro de Maceda. Entretanto, eu gostaria também de ter a oportunidade de abordar a intervenção do Américo. É um facto que o Américo falou que, portanto, o Centro de Saúde de Maceda foi utilizado para efeitos de vacinação. E foi o que fez nestes últimos anos. Se serviu para ganhar visibilidade e ser uma aposta no futuro, esperemos que sim. Mas eu penso que isso é manifestamente pouco para colmatarmos a necessidade que temos de, efetivamente, a extensão de saúde de Maceda voltar a funcionar. Ter um centro de saúde com aquelas dimensões e com aquela qualidade que se reconhece que tem, só para se fazer programas de vacinação é mesmo muito pouco. Eu não tenho a menor dúvida que qualquer força política que está aqui assim defende a abertura do Centro de Saúde de Maceda, mas não é suficiente para mim o que o Américo disse quanto digamos, à visibilidade que procurou dar ao local, no sentido de ser mais fácil depois uma reabertura. Sinceramente, não acredito que isso tenha efeito. Em relação ao restabelecimento 25, efetivamente falou de uma habitação que foi comprada há 4 anos, Américo. Há 4 anos. Essa habitação até podia estar a ser utilizada com tanta escassez de habitação que temos na freguesia. Há 4 anos que ela foi comprada e está lá ao abandono. E o restabelecimento 25 não avançou nem 1 milímetro. Aliás, a lista que encabeças há 4 anos atrás, portanto, praticamente nos mesmos moldes, fez um bom rol de promessas e eu vou aqui enumerar algumas que não passaram do papel. O prolongamento da Avenida do Europarque, precisamente o restabelecimento 25, a circular municipal apoente dos caminhos de ferro para a zona industrial, a circular intermunicipal entre Santa Maria da Feira e Maceda, da zona das Fujacas, do pavilhão Gimnó Desportivo, também não saiu do papel. O reaproveitamento do antigo nó da IC1 com ligação ao restabelecimento 25. A Avenida José Francisco Godinho, entre o Largo da Junta de Freguesia de Maceda e a Rua das Versadas. O Tanatório de Maceda, casa mortuária adaptada com serviços adequados a atos funerais.
a construção de bar e balneários e sanitários no Polo Desportivo da Carvalheira, a criação de um jardim público central de Maceda, tendo como centralidade o Largo de São Geraldo, uma unidade de saúde familiar a funcionar, a potenciar cuidados de saúde e primários, que não é uma realidade, promoção e desenvolvimento das áreas industriais previstas no PDM, não temos nenhuma, está aprovada desde 2015 e não funciona. Novos sanitários públicos, também não me lembro de terem feito nenhum. Portanto, o PSD tem o hábito de, próximo das eleições, prometer muita coisa, mas depois, durante os anos que se seguem, esquece-se um pouco daquilo que prometeu antes de ganhar as eleições. Espero que isso não volte a acontecer. Tenho só mais uma à parte. Só mais uma à parte. Está com 5 minutos e 41. Tenho também uma preocupação que gostaria efetivamente de... Eu sei que eu ouvi a entrevista que o Américo fez, o Américo teve na Rádio Voz dos Moris e a pergunta foi-lhe colocada e ele respondeu como achava que devia responder, embora não tivesse respondido o suficiente para esclarecer aquilo que poderia ser muito mais bem esclarecido. E eu tenho alguma dificuldade em compreender quando um candidato a presidente de junta não consegue dizer quem o acompanha como candidatos a secretário e a tesoureiro. Só há duas hipóteses, ou tem vergonha das escolhas que fez, ou tem medo da reação das pessoas. E depois vêm falar que são candidaturas de verdade. E a verdade que eu pergunto, será a verdade da mentira? Não sei. Gostaria que ele dissesse efetivamente o porquê deste tipo de comportamento. Não me recordo de, no passado, haver uma candidatura que escondesse desta forma os elementos do Executivo. Obrigado, António. Fica depois para o tempo que o Américo usufrui ainda. Até porque tem várias questões tem várias questões para responder. Nós, no momento, anotou estas questões e vamos deixar para esse tempo, está bem? Samuel Oliveira, do Movimento 2030, relativamente a esta competência inerente às funções da Junta de Freguesia, que são tarefas administrativas, essencialmente, não é? Tarefas administrativas, que são importantes, mas também já verificámos, e até noutros debates, que têm esta voz ativa na defesa dos interesses dos fregueses. Então, como é que podem garantir, neste caso, a vossa candidatura, como é que pode garantir este papel político ativo nessa defesa dos interesses dos fregueses? Ora bem, mais do que tarefas administrativas, uma junta de freguesia é o que está mais próximo da sua população, pratica a política de maior proximidade com os fregueses. Portanto, nós temos que ouvir os nossos fregueses, saber das suas necessidades e atuar. Nesse sentido, conforme já falei, nós pretendemos dinamizar um gabinete de apoio à comunidade e isso, por si só, já é uma tarefa que vai exigir muito a nós e que vai fazer uma grande diferença entre a população de Maceda. Para além disso, obviamente, queremos também promover um maior associativismo. Isto porque sentimos que, ultimamente, várias coletividades que existem em Maceda, que são fortes, são coletividades que juntam pessoas, mas que dá a sensação que vivem cada uma para ela própria, ou seja, não há grandes sinergias entre coletividades, a não ser no grande evento que nós temos em Maceda, que é a Feira do Artesanato e Gastronomia, em que aí sim nós conseguimos visualizar todas as coletividades e todos a trabalhar em conjunto. Gostaríamos de ver essa situação mais vezes durante o ano e não apenas 3 dias no ano. Portanto, é a nossa proposta dinamizar mais eventos deste tipo e uma maior interconectividade entre as próprias coletividades. Obviamente, para além das tarefas administrativas que nós temos, temos muitas outras que temos no terreno
que tomar e muito investimento em nível de infraestruturas, alguns dos quais já consignados, como falou o Sr. Presidente o candidato a Presidente da Junta pelo PSD, que faz parte do Executivo, portanto, sabem do que está a falar. Nós queremos seguir com esse investimento que já está previsto em orçamento, portanto, continuar com o trabalho que está bem feito e depois potenciar o que efetivamente está por fazer. O restabelecimento 25 é muito importante, e é uma peça fundamental da nossa estratégia, porque é através dele que vamos captar investimento, trazer habitação, trazer pessoas novas, sangue novo. Tal como já foi dito neste debate, perdemos população nos últimos anos, precisamos de fixar aqui as pessoas e é nisso que nós estamos empenhados. E o nosso programa vai nesse sentido. Samuel, temos 6 minutos e 41. Podemos deixar para a última intervenção este tempo? Posso deixar, sim. Muito bem. Então passemos para o Américo Fonseca e antes de repetir ou lembrar a pergunta, Américo, como este tempo é disponibilizado para expor as vossas propostas, só responderá às questões que lhe foram colocadas, se assim entender, como é óbvio. Até porque será descontado o seu tempo. Porque depois, por isso mesmo, porque será descontado o tempo de intervenção, está bem? Portanto, relembrando a pergunta, como garantir que a Junta de Freguesia não se fecha em torno de tarefas administrativas, assumindo um papel político ativo na defesa dos interesses dos fregueses, colocando-se ao lado e articulando iniciativas com as forças vivas locais. Muito bem. A Junta de Freguesia de Maceda tem de saber interpretar o papel de garante, protetor dos interesses da sua comunidade, tal como fez no passado em relação ao saneamento básico e em relação à introdução de rede de gás natural. Eram necessidades de um povo que melhoram a sua qualidade de vida, interpretamos e agimos em consonância, criando oportunidades e gerando valor para a nossa vila. Temos de continuar esse trabalho institucional, envolvendo parceiros públicos e privados, como a IADRA, a Floen Gás Natural, Fundo Ambiental, no âmbito das candidaturas da AMA, Agência para a Modernização e Administração, de forma a trazer mais serviços de proximidade para a nossa população. Porque recentemente, como a ADN, Balcão Energia, IFP e Mutualidade na formação para desempregados. Tudo isto para além de trabalharmos como sempre fizemos, com as nossas associações e coletividades, em eventos dos próprios e em conjunto, como tem acontecido a nível cultural e social com a FAG e o Festival de Sopas, que já é uma dimensão local e regional. Queremos aproximar ainda mais a Junta de Freguesia das pessoas. O povo de Maceda é e sempre foi o nosso foco. Agora gostaria de replicar aqui assim. Muito bem. Senhor António Silva, ou Óscar Silva, perdão, quais foram as obras que a Junta de Freguesia adjudicou este ano? É capaz de me dizer? Não encontra nenhuma. Limpeza da última hora. Como deve saber, nós tínhamos entregue uma empreitada o ano passado para a requalificação do nosso cemitério. Cemitério esse que estava em péssimas condições. Ainda bem que a Junta de Freguesia, neste caso fui eu, assumiu os custos da demolição de todo aquele cimento que ali existiam. E assim, ao fazer isso, poupei para a freguesia 40 a 45 mil euros. Falei com os nossos colaboradores, eles assumiram que faziam esse trabalho, foi dinheiro que a Junta de Freguesia não gastou. E ainda bem, digo-lhe porquê. Porque, consoante os trabalhos iam decorrendo, é lamentável, mas é verdade. Já emparedamos
cerca de 35 campas. 35 campas. É lamentável, uma vez mais, autorizarem que coloquem lá o granito nos mausoléus e não terem emparedamento de sepulturas, pousar-nas pura e simplesmente em cima da terra. Daí termos atrasado, e é verdade, isso eu assumo, a limpeza. Isso eu assumo e sei que a freguesia ficou penalizada pela limpeza, mas é como eu lhe digo, não podemos ter tudo ao mesmo tempo. Quanto à limpeza de última hora, não é verdade. Nós só partimos para uma empresa, ou só partimos para os serviços dessa empresa, porque eram sepulturas e sepulturas e sepulturas sempre a aparecer. Daí não tínhamos solução e para não ficar a limpeza sem efetuar, contratámos. Diga-me outra coisa. Falou no herbicida. Você sabe que este ano não aplicámos herbicida em Maceda. Como é que é possível me dizer que na presa dos Lamareiros queimou o quê? Pela Junta não foi, com certeza. Mas convém que se informe melhor. Quanto a um parque infantil que não existe, deve também estar a ver mal. Porque em tempos tivemos um parque infantil na Praia de São Pedro e temos um parque infantil junto à igreja, perto de sua casa. Não deve estar a ver bem. O Sr. António Silva não me conhece. Ser o presidente não é dar o lugar a qualquer um, nem dar o lugar a ninguém. É um cargo que irei assumir e irei cumprir, a não ser que me aconteça alguma coisa em questões de saúde. E dou-lhe mais outra resposta. O atual presidente da Junta jamais será presidente de Junta, como deve saber. Mas política não se faz assim. E quanto às listas, Sr. Oscar, as listas valem o que valem. A lista que foi para o Tribunal Constitucional está lá, os nomes. E eu, se não, eu vou ser Presidente de Junta. Faço questão de o ser, trabalharei para o ser e sou homem honesto e correto para o ser. Quanto aos candidatos, no dia 12 vai haver eleições, que será eleito o Presidente de Junta. Só depois daí é que o Presidente de Junta deverá, não é antes, depois deverá formular os convites. Muito obrigado, Sr. Oscar. É só porque Sr. América, que vai ficar sem tempo para a última questão. Temos 3 minutos. Se Tem- quiser usar, então... Sim, tem 3 minutos, tem 3 e 25 até ao 25. final do debate e ainda tem uma questão que lhe vamos colocar. Se quiser usar agora... Quanto à unidade de saúde familiar, Sr. António, mas a Junta de Freguesia de Maceda e a Câmara fez obra. Outros não a cumpriram. Não depende da Junta, nem nunca dependeu da Junta. Quanto à lista do Executivo, acabei de lhe responder aqui ao Sr. António, ao Oscar, serve para si também. É só. Muito bem, então, para Oscar Silva, do Agir, esta questão também relacionada com o papel político que deve ter a Junta de Freguesia, o papel político ativo na defesa dos interesses dos fregueses, então como contam garantir precisamente este papel político? Ok, antes disso, muito rapidamente, eu sei que o tempo está a contar. Pronto, relativamente ao cemitério que o América acabou de falar, portanto, acho que foi um erro de gestão, porque aquilo que ele disse, que anunciou que poupou em termos de economia de orçamento, acabou por o gastar com a empresa de limpeza. Portanto, vai-te lucro que me dá perca, e uma coisa não se deve misturar empregados próprios com empresas a trabalhar para nós. Portanto, não se deve fazer isso. Depois o herbicida, foi uma pessoa que me disse, o parque infantil que tem é privado. Pronto, relativamente à questão do ponto 2 é o seguinte. A Junta tem que ter um papel ativo e não passivo, porque o papel passivo administrativo tem que ser feito pelos colaboradores que estão nas instalações da Junta de Freguesia, e aí é que fazem os atestados e outras coisas. Portanto, o papel da Junta é ter um papel ativo em termos de obras, em termos de compromissos e em termos de
fazer com que as despesas de capital, que é aquilo que representa as obras, tenham um valor completamente diferente daquilo que tem sido a média dos últimos anos desta gestão social-democrata. Portanto, aquilo que é as contas em termos de despesas de capital, o resultado do atual Executivo é medíocre. É medíocre porquê? Porque a média em termos de gastos, em termos de despesas de capital, ronda aos 28%, como isso significa aqui. Tenho aqui gráficos que elucidam também isso. Portanto, tenho aqui um ano que foi 38%, mas isto tem andado sempre na casa dos 24%, 20%, 20 e qualquer coisa. E há aqui, neste gráfico de colunas, uma ascensão no último ano, que é natural, é o ano de eleições, e está aqui um gráfico que elucida precisamente o excesso de dinheiro que se gasta neste ano, mas contrariamente a isso, nestes últimos 12 anos, a média de despesas de capital foi muito, muito baixa. Portanto, é como disse, o papel da Junta é ter um papel ativo, sobretudo neste item, que é a questão das despesas de capital. Outro aspecto que nós queremos fazer também, em sintonia com a Câmara Municipal, é criar uma política de apoio em termos de criação de incentivos, na ajuda, na obtenção de incentivos e apoios para as nossas coletividades macedenses. O que é que a Câmara tem em mente fazer é criar o GAAL, que é o Gabinete de Apoio ao Associativismo Local. Portanto, a Câmara, nós, juntamente com a Câmara, iremos atuar nesse aspecto para as nossas coletividades, para que elas tenham ajuda em apoios, serviços jurídicos e outras iniciativas assim. Muito obrigado. Bem, então passemos para a terceira Exatamente, pergunta. vamos para a terceira pergunta, a pergunta final, e só recordar que nesta ronda a CDU dispõe apenas de 2 minutos e 23 segundos, o Partido Socialista 4 minutos e 39 segundos, o Samuel Oliveira do Movimento 2030 dispõe de 6 minutos e 41 segundos, o Américo Fonseca, do PSD, 3 minutos e 5 segundos, e o Óscar Silva, do Agir, dispõe apenas de 3 minutos e 18 segundos, e recordar que a gestão deste tempo foi e é da inteira responsabilidade dos candidatos, por muito que nós tentemos aqui equilibrar os tempos. Vamos então para a última questão. Albino Silva, em 2 minutos, a questão que lhe coloco é quais são os compromissos que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias naquilo que concede ao orçamento da Junta de Freguesia e como é que se consegue assegurar uma transparência na sua execução? Nós não fazemos promessas, assumimos os nossos compromissos para com o povo de Maceda. O povo de Maceda pode contar com a nossa palavra. O povo de Maceda merece mais e melhor condições de vida. É para mim uma grande felicidade ser candidato à Assembleia de Freguesia de Maceda pela CDU, mas será uma felicidade ainda maior partilhar com o povo de Maceda a luta por uma vida melhor para todos os macedenses com a eleição da CDU. Relativamente à questão do orçamento, tem pouco tempo, nós prometemos, e como disse, o nosso compromisso é transparência. Transparência da Junta de Freguesia para com o povo. Dizer ao povo o que vamos fazer, partilhar com eles também o orçamento participativo, em que o povo possa participar e dele também tirar o fruto, naturalmente, para melhorar as condições de vida do povo de Maceda. É isso que lutaremos, é por isso que a gente vai trabalhar, é por isso que tenho consciência, que tenho tudo farei para que Maceda passe e leve nas melhores condições de vida para a nossa freguesia. Para terminar, eu só queria dizer aqui uma coisa que me passei, que é que ninguém falou na portagem da 29. Não é? Que ninguém falou, mas é de uma grande importância acabar com essa portagem, porque é uma vergonha. Não é? Porque isso tem a ver precisamente com a nossa economia local. Tem a ver também com a nossa ligação, que foi aqui colocada por questão da 109. Não é? Também retirada a 109, fluxo também de trânsito. E essa é uma questão fundamental que ninguém aqui falou. Mas essa,
portagem, acabar com essa portagem é fundamental para o desenvolvimento da nossa freguesia e para captarmos também turismo. É preciso também lhes dar condições que os turistas merecem quando vêm para aqui, para a nossa vila de Maceda, que é para a praia de São Pedro, que é para a Praia Velha, que ninguém falou, mas que é preciso investir. Não basta só dizer assim, como é que a gente traz turistas para a nossa freguesia se a gente não investe? Para concluir, não é para concluir, na praia. Se a gente não dá condições para que os turistas possam usufruir de meios de segurança e de lazer na nossa freguesia. Como é que é possível uma junta de freguesia que está bem cá há 12 anos, que ainda não, que é uma junta de freguesia que ainda não resolveu o problema da praia de Maceda, de São Pedro e da Praia Velha. É possível, é necessário defender muito obrigado, a orla costeira. É preciso defender a nossa floresta, desculpa, mas que é fundamental para o lazer foi também. Foi total da sua responsabilidade. Da nossa freguesia. E depois passar ao Partido Socialista, ao António Santos, a questão é exatamente a mesma. E recordar que dispõe de 4 minutos e 39 segundos e que a gestão do tempo é inteiramente da vossa responsabilidade. E pergunto quais são os compromissos que podem ser assumidos relativamente às áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta de Freguesia e também como assegurar a transparência na sua execução. Ora, então, muito bem. Os compromissos que podem ser assumidos passam, em primeiro lugar, por garantir a manutenção do espaço público e os serviços de proximidade, assegurando que ruas, passeios, jardins e equipamentos comunitários estão em bom estado e ao serviço da população. Em segundo lugar, apoiar o tecido social e associativo da freguesia, canalizando recursos para atividades culturais, desportivas e de solidariedade que reforçam a coesão comunitária. Em terceiro lugar, investir na valorização e na reabilitação do património dos edifícios públicos da freguesia para que continuem a responder com qualidade às necessidades atuais e futuras. Quanto à transparência da execução orçamental, esta deve ser garantida através de mecanismos simples e eficazes, publicação regular de relatórios de execução acessíveis a todos os macedenses, realização de assembleias de freguesia abertas e participadas onde se presta contas e se escutam sugestões, divulgação clara através de meios digitais e presenciais de como e onde são aplicados os recursos. Só assim se constrói confiança e se assegura que cada euro aplicado é aplicado com rigor e em benefício da comunidade. Eu aproveito que ainda tenho algum tempo e gostaria de abordar mais uma outra questão. O tempo é todo seu. Portanto, o Américo, pessoa que merece toda a estima, faz aquilo que normalmente o Miguel também costuma fazer. Portanto, passaram 3 mandatos e ainda continuam agarrados ao passado. Venham sempre com a conversa do passado. E quando falam tanto na conversa do passado é quase sempre para justificar uma falta de obra vincada no presente. Dizem ter saúde financeira, mas não se lhe conhece melhoria relevante, nem obra que marque diferença. O dinheiro da Junta não é para guardar, é para investir em Maceda e nas suas pessoas. Tenha isso em conta. Há bocado, com tantas siglas que me disse, Américo, parecia-me o Miguel a falar. Não notei diferença nenhuma. Parecia-me o contexto típico do atual Presidente de Junta. Quando fala que depois das eleições e depois da tomada de posse é que se vai eleger o tesoureiro secretário, isso todos nós sabemos, não nos vai ensinar isso a nenhum de nós, todos nós sabemos, isso é óbvio. O que também todos nós sabemos, e mesmo vocês no passado também souberam, era que tinham pessoas designadas para ocupar o lugar de tesoureiro e de secretário, mais para ocupar o lugar de presidente da Assembleia de Freguesia. Coisa que hoje, sabe-se lá porquê, não consigo, é um mistério, portanto, a necessidade que vocês têm em esconder as vossas preferências, as pessoas que querem realmente indicar para tesoureiro, para secretário e mesmo para presidente da Assembleia de Freguesia, porque isso são lugares relevantes, são lugares que vão ter um contacto direto com a população e os macedenses deviam ter todo o direito de saber
em quem é que estavam a votar. Isto em caso de vocês ganharem com maioria absoluta, como é evidente, porque se não ganharem com maioria absoluta, as coisas seriam, em termos de eleição, diferentes. E fico-me por aqui. Vou guardar um minutinho para tal questão final. Para tal questão. E a questão final, faço-la já, que é agora. O que é que o levou a aceitar o convite do Partido Socialista e ser candidato à Assembleia de Freguesia de Maceda? Tem um minuto para responder. Eu aceitei ser candidato a Presidente da Junta de Freguesia de Maceda porque gosto muito da minha terra e porque acredito que ela merece mais do que aquilo que tem tido. Quando o Emanuel Oliveira assumiu o compromisso de defender os interesses vitais da nossa freguesia, soube que tinha o dever de dar a cara por este projeto, porque eu só avancei quando obtive garantias do candidato do PS à Câmara Municipal de que ele estaria connosco na procura de soluções que esta terra muito ambiciona. Eu entreguei-me de corpo e alma por Maceda e pelas pessoas de Maceda, faço-o sem medo e com a certeza de que sou capaz e com a confiança de ter ao meu lado uma equipa competente, determinada e pronta para dar tudo pela nossa freguesia. Não somos uma aventura, somos uma certeza, somos uma realidade, se realmente as pessoas assim o entenderem. Eu espero que entendam que nós somos efetivamente a melhor solução para a freguesia. António Santos, muito obrigado. Passamos para o Samuel Oliveira, do Movimento 2030, que dispõe de 6 minutos e 41 segundos, e a pergunta que lhe faço é exatamente a mesma. Quais são os compromissos que podem ser assumidos pelo movimento relativamente às áreas prioritárias, e refoco aqui naquilo que é a gestão do orçamento da Junta de Freguesia de Maceda, e depois também questionar como é que pretendem assegurar e até, de certa forma, partilhar essa informação com os vossos fregueses em relação àquilo que é a transparência na execução do orçamento da Junta de Freguesia. Muito bem. Relativamente ao que nós queremos fazer com o orçamento que temos para o próximo mandato, conforme já falei, nós queremos agilizar todas as obras que estão já orçamentadas para este quadriênio de 25 a 29. Queremos também reabilitar o ringue da Caridade Godinho, porque há uma dificuldade numa das coletividades de Maceda, nomeadamente o CCRM, em, por exemplo, ter treinos conjuntos, porque treinam no pavilhão e há muito pouco espaço. Isso foi uma situação que nos foi reportada, que queriam, por exemplo, fazer 3 treinos simultâneos e não havia espaço no pavilhão para tal. Como tal, nós precisamos de mais espaços para onde seja possível praticar desporto, onde seja possível que os macedenses possam, por exemplo, marcar um jogo de futsal entre amigos que neste momento vão para as freguesias vizinhas fazê-lo. Ainda relativamente aos investimentos que temos que fazer e com o orçamento que temos disponível, falei nas 2 intervenções anteriores na questão da linha de apoio à comunidade. A linha de apoio à comunidade, no nosso entendimento, necessita da contratação de um técnico superior para dar apoio também a eventuais investimentos para fundos do PRR, que acho que é um incentivo que nós temos que aproveitar e que, podemos atrair investimento para a nossa freguesia. E como tal, apesar de ter cabimento em despesas como despesas de pessoal, para nós era quase como se fosse uma despesa de capital o ordenado que nós estamos a pagar a esse técnico superior, ou que queremos pagar a esse técnico superior, porque efetivamente o que nos vai fazer é trazer investimento para Maceda. Não falei há pouco em termos de infraestruturas, mas nós também a nossa proposta fazer uns passadiços entre a Fonte de Stanislau e a Barra, porque a Fonte de Stanislau, apesar de ser nossa, de ser de Maceda, só é possível lá chegar através da Arada, o que efetivamente é de lamentar. Apesar de nos darmos muito bem com a Arada e ser uma freguesia vizinha, e queremos também promover
a cooperação entre as freguesias, mas achamos que devemos poder chegar à nossa fonte de Stanislau por caminhos de Maceda e não ter que ir por Arada. Achamos também que, relativamente aos idosos, como comecei a minha intervenção logo na primeira questão, temos uma população envelhecida, achamos que devemos dinamizar a vida dos idosos de Maceda, nomeadamente com promoção de matinés, que podem ser subsidiadas pela Junta, porque, efetivamente, e como já aqui foi dito, a qualidade de vida das pessoas é inegociável. E também disponibilizar a carrinha da freguesia, ou seja, um recurso que já existe para o apoio aos idosos, para se deslocarem, para, por exemplo, poderem, neste momento, e uma vez que não temos a unidade de saúde em Maceda, por exemplo, deslocarem-se até Cortegaça e poderem ter uma consulta, serem consultados pelo seu médico de família. Já falei também da promoção de uma agenda cultural e desta associação entre coletividades. Isso poderá ser também, e achamos nós, subsidiada pela Junta de Freguesia. Relativamente à transparência de todas essas medidas e muitas outras que certamente serão tomadas, conforme também já disse neste debate, no início, achamos que o site foi algo muito bem conseguido, precisamos de o alimentar. Precisamos de alimentá-lo com os nossos orçamentos. O último que temos é 2022. Achamos que devemos ter todos os anos publicitado os nossos orçamentos, atas de Assembleia, editais, tudo o que nós conseguimos ver na Junta de Freguesia transparecer também no site. Achamos também que outra das ferramentas ou que poderá ser muito útil, neste momento não sei se é ou não, porque não temos forma de o medir, que é a questão da aplicação da Junta de Freguesia, publicitar todos os avisos, as sinalizações que os fregueses fazem e saber o que é que foi feito no sentido de melhorar esses avisos, essas sinalizações, e quanto tempo demorou e, eventualmente, o custo que teve para a freguesia também. Muito bem, Samuel, não é o número 1 da candidatura do Movimento 2030, mas é o número 2 e de certeza que houve um convite e, acima de tudo, houve uma aceitação do mesmo. O que é que levou o Samuel a aceitar entrar neste projeto do Movimento 2030 à Assembleia de Freguesia de Maceda, uma vez que não concorre a Presidente? O que me levou, eu acho que nos levou a todos, a toda a nossa equipa, apesar de ser plural e heterogénea, temos todos o mesmo sentido, temos o sentido de servir a freguesia e acreditamos no plano que nos foi apresentado pela nossa líder, a Karina. Estamos todos com ela. O que me levou a aceitar foi, efetivamente, conhecer a vontade, o bairrismo e a garra que ela tem e que certamente o que ela diz que vai fazer, e isso não tenho dúvida nenhuma, e estamos cá todos para apoiar. Eu, a Margarida e a Karina como executivo e os demais para a Assembleia da Junta. Muito bem. Passamos então ao PSD, ao Américo Fonseca. Recordo que dispõe de 3 minutos e 5 segundos e a questão é exatamente a mesma. Quais são os compromissos que podem ser assumidos relativamente às áreas prioritárias na gestão do Orçamento da Junta e também como é que pretendem assegurar a transparência na sua execução? O tempo está em tamanho grande para conseguirem ver. Eu, se calhar, vou deixar esta resposta, mas queria responder primeiro aos meus colegas, pode ser? Dentro dos 3 minutos, o tempo é todo seu. Com certeza. Quanto ao caro António Silva, diz-me que vai-te lucro como dás ganho em relação ao cemitério. Vou-lhe só dizer uma coisa, amigo.
eu falei-lhe em poupar entre 40 a 45 mil euros. O meu amigo sabe quanto é que custou a limpeza? 9 mil euros. Só aí a Junta ficou a ganhar 31 mil euros. Faça as contas. Na questão da... Diz-me assim, parque infantil privado. Desde quando é que o parque infantil foi em privado? Parque infantil público, pago pela Câmara Municipal de Ovar. Quanto ao António, a última questão avança com... Aliás, quanto ao António, eu vou-lhe só responder com várias situações. A Junta de Freguesia avançou ou vai avançar com uma piscina pública e com o apoio a alunos do primeiro ao terceiro ciclo com 25 euros para despesas de material escolar. Devem estar distraídos ou então querem lançar poeira. Com rigor orçamental, onde? Temos provas dadas. António, investimento na aquisição de terrenos, investimento na aquisição de casas. A Junta de Freguesia foi a primeira a lançar procedimentos de candidaturas a fundos. Fomos os primeiros a trabalhar com empreitadas e publicar na base Gov em vez de prestações de serviços. Ainda recentemente candidatámos ao Fundo Ambiental num total de 60 mil euros para obras... Tem que gerir o tempo. Sim, para obras no edifício da Junta. Obras na Caridade Godinho, fomos nós, Junta, que pagamos, não a Câmara. Cemitério, fomos nós que pagamos, não a Câmara. Praia de São Pedro de Macedo, investimento nosso, pago por nós, não pela Câmara. Obras no interior do mercado, fomos nós, através de financiamentos de fundo ambiental. Não são siglas, são realidades que desconhece. Desporto sénior, investimento nosso, não é da Câmara. E amanhã classe Vande, investimento nosso, não da Câmara. Projetos de arquitetura, vários, investimento nosso, não da Câmara. Nós trabalhamos para os macedenses, é verdade, poupámos muito dinheiro, poupámos, mas é assim que eu sei trabalhar, amigo. Não ando aqui assim a desperdiçar o dinheiro que é dos macedenses. Muito obrigado, Américo, terminou o seu tempo. Para terminar, Óscar Silva, da plataforma cívica Agir, e dispõe de 3 minutos e 18 segundos, quais os compromissos que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias naquilo que toca à gestão do orçamento da Junta de Freguesia e também de que forma é que a vossa plataforma vai assegurar a transparência na sua execução? Bom, a primeira coisa, quando chegar à presidência da Junta de Freguesia, a primeira coisa a fazer será uma auditoria aos vários serviços, sobretudo relativamente à parte financeira, que é para saber em que águas é que podemos navegar. Em termos de política de transparência, teríamos que criar novos canais de informação para que sejam acessíveis a todos os macedenses. Nós queremos que as atas não tenham um atraso de 1 ano, como foi frequente durante este mandato. Queremos que seja criado uma nova linha de atendimento virtual para os nossos fregueses. Temos que reforçar os recursos humanos e meios técnicos que estão ao dispor da nossa Junta de Freguesia para que possamos fazer um trabalho sério, cuidado, transparente e continuado. Além de termos o nosso Dia da Freguesia, que é o dia 13 de maio, coincide com o dia de elevação de Macedo à Vila, esta questão do Dia da Freguesia, lembro que foi uma proposta minha, apresentada então numa bancada quando estava na oposição e que foi merecedora do consenso e a aprovação do Executivo. Portanto, o Dia da Freguesia, 13 de maio, nós vamos criar o Dia da Cidadania. O que será o Dia da Cidadania? É um dia em que queremos envolver as coletividades e toda a comunidade em dar o seu contributo aos fregueses. Portanto, os fregueses serão servidos pelas coletividades e pela comunidade neste Dia da Cidadania. O que eu quero é ser presidente de todos os macedenses, independentemente de votarem em mim ou não. Portanto, o que eu quero é fazer um trabalho de refresh à nossa Vila de Maceda, de forma a captar investimento, criar envolvimento,
com as pessoas e trabalhar em prol de Maceda. Isto são os nossos compromissos, que já referi, relativamente ao período de 4 anos, não elenquei ainda algumas obras que tinha aqui previstas por causa do controle do tempo, mas ainda faço aqui uma referência aqui ao candidato Américo, que ele, quando falou há um bocadinho no herbicida, eu tenho aqui um edital, que é o edital... Deixa-me cá ver... Eu tenho aqui o edital da Junta de Freguesia deste ano, que é o edital número 32, em que diz o seguinte: a Junta de Freguesia de Maceda faz público que irá proceder à aplicação de herbicida durante os próximos dias 30 de junho, 1, 2, 3 e 4 de julho de 2025. Portanto, isto confirma aquilo que eu disse, que a Junta de Freguesia estava a utilizar herbicida e não sei, aqui está o edital, publicado pela Junta de Freguesia, está aqui o edital, e que me mandaram há bocadinho, portanto, e comprova a existência de herbicida e fez com que, na realidade, porque as pessoas que estão lá nas proximidades da presa dos Lamareiros é que me falaram que a aplicação dos herbicidas é que extinguiram os patos que tinham lá presentes. Pronto, o que eu quero é que, na realidade, os macedenses pensem numa mudança e o Agir está preparado para assumir os compromissos e os destinos que nos encara ou que nos vão ser proporcionados ao longo destes 4 anos de mandato à frente da Junta de Freguesia de Maceda. Oscar Silva, muito obrigado. Chegamos assim, desta forma, ao fim de mais uma maratona de ouvirmos aqueles que são os candidatos à Assembleia de Freguesia, desta vez a Assembleia de Freguesia de Maceda. Bem, resta-nos agradecer a vossa presença e parabéns pela coragem, pela ousadia nas vossas candidaturas e votos de uma boa campanha, os nossos votos, os votos da AVFM, e que corra pelo melhor e só um vencerá, mas o que se pretende também, além deste trabalho que nós fazemos de promoção de uma literacia política também, termos cidadãos esclarecidos e interessados também, interventivos, é que depois das eleições possam também dialogar e, em conjunto, fortalecer a freguesia de Maceda e nos outros debates também é o que desejamos a todas as outras freguesias. Quanto a nós, obrigado mais uma vez pela vossa preferência, nos 98.7 frequência modulada, também na página do Facebook, acompanhando em live streaming. Nós amanhã cá estaremos, quarta-feira, Rui, mais uma vez, vamos chegar a meio do caminho. A meio da caminhada. Quarta-feira, 1 de outubro, entramos em outubro. Hoje termina precisamente o mês de setembro de 2025 e pelas 20 horas cá estaremos para novo debate que vai reunir aqui nesta mesma sala dos fundadores, mais uma vez o agradecimento ao Museu do Ovar, os candidatos à freguesia de Arada. E para terminar hoje, resta-me agradecer ao Albino Silva da CDU, ao António Santos do Partido Socialista, ao Samuel Oliveira do Movimento 2030, ao Américo Fonseca do PSD e, por fim, ao Oscar Silva do Agir. Em nosso nome, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e levou até si esta missão, o nosso muito obrigado, boa noite e até amanhã. Boa noite. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.